88, gol do Cocada. Bela memória, né? Sensacional, né? Na verdade, o Vasco jogava pelo empate, né? Pelo empate, que virou o primeiro jogo. Isso. E aí para fechar com chave de ouro, né? O Flamengo também tinha um timaço, né? O Flamengo era bom. Zé Carlos, seu amigo. Isso. Jorginho, Aldair, Edinho e Leonardo, que defesa, hein? Andrade, Ailton e Alcindo, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Nossa. O Vasco, Acácio, Paulo Roberto, Donato, Zé do Carmo, Fernando e Mazinho. O Donato não jogou. O Donato jogou no meio. Jogou no meio. Não, na verdade é Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Zé do Carmo, Giovanni, Henrique, Vivinho, depois o Cocada, Romário e Bismarck. Era um timaço. O Roberto não jogou esse jogo, tá vendo? Não jogou. Mas nosso time era... O Roberto não jogou esse jogo também. Nosso time era um timaço também, pô. E, pô, você vê aí, pô. Você falou o nome de um jogador aí, foi o melhor zagueiro que eu vi, que eu joguei contra. O Donato? Edinho. Não, jogou contra Edinho. o Edinho. Edinho. Um timaço. Flamengo, na verdade, vamos individualmente falando, de goleiro ao ponto esquerdo, eu nunca joguei um Vasco-Flamengo, o Vasco um time melhor do que o Flamengo, sempre igual. Talvez aquele lá de 82, com as alterações e tal, o Flamengo um time bem melhor que o nosso. Mas era sempre dois grandes times montados. No fim do jogo teve uma briga, Romário e Renato Gaúcho. Não foi no fim do jogo, foi durante o jogo, né? No finalzinho, durante o jogo. Você viu de longe, chegou perto? Não, cheguei perto, porque eu gostava, eu nunca fui eu não me lembro de ter brigado na minha vida. E aí, o PC Guzmão, né? Eu chamo ele de Paulo, porque a gente é muito amigo, a gente é irmão, a gente é muito amigo. E o PC, o Paulo, ele era parceiro de quarto do Romário. Então, aí a relação começa a ter uma relação maior e tal. Teve uma confusão, que eu sei mais ou menos, uma discussão entre Renato e Romário e tal. Aí o Alcindo sai em direção para dar uma pancada no Romário. E o PC estava no banco, vê e vem e dá uma voadora. O Alcindo contou aqui. Cara, dá uma voadora no Alcindo. O Alcindo cai, não sei se estava desmaiado ou não, cara. Tiveram que sair de maca. Cara, aí aquela confusão toda. E para completar isso aí, cara, eles depois vão moram na Barra, o PC, parece que o Alcindo também. O Alcindo faz história lá no Japão e tal. E aí as filhas, não sei se são filhas ou filho, vão estudar juntos, cara. E hoje são amicíssimos, porque as duas filhas são amigas, cara. É destino, o futebol traz essas coisas. Você presenciou outras confusões, assim, de fechar o tempo, ou em vestiário, ou... Porque a gente ouviu, né? Alguns dizendo que teve briga, já viu briga dentro do vestiário de chegar aos finalmente mesmo. Assim, de briga, de vestiário, não me lembro. A que eu vi também, que foi terrível, foi em São Januário. Um jogo complicado para a gente, acho que foi contra o Americano, cara. E que nós tínhamos que ganhar, ou algo assim parecido, deu uma confusão danada, e a torcida do Vasco invadiu São Januário. Não é porque eu sou de Campos, eu faria de qualquer maneira. E a torcida começou em cima de um garoto, jogador do Americano. Aí eu peguei, agarrei ele, botei atrás de mim. E, na verdade, hoje, eu acho isso benéfico, né? Hoje, os jogadores do Vasco têm o CT para eles treinarem, né? Eles chegam, botam o carro deles dentro de São Januário, nós não. Na nossa época, nós botávamos o carro na frente de São Januário, no portão principal lá fora, e tínhamos que entrar, né? E depois, na saída, aí do treinamento, né? Na saída dos jogos, nós saímos para frente de São Januário. Do lado do Almirante. Do lado do torcedor. E isso, acho que, de certa forma, apesar do time ganhar muito mais que perder, né? Mas, apesar de... acho que o torcedor tinha mais respeito, né? A gente nunca tivemos problema. E quando eu botei o menino atrás de mim, o torcedor não veio em cima do garoto. Que eu me lembro bem, eu peguei na mão dele e levei ele para dentro do vestiário do time adversário, cara. Até eu percebi, porque seria uma coisa terrível se a torcida... Né? Sabe como é que é essa história, né? Uma pessoa, uma briga de assim, o cara cai e já viu o que vai acontecer, né, cara?
É o que eu me lembre, essas duas situações aí, cara. 88 você ficou 879 minutos sem sofrer gol. Isso. Como é que é? Vai somando, passa na cabeça do jogador. Não, você entra em campo. Não, inicialmente você não percebe, né? Você não percebe. Aí você vai, não tomou gol aqui, ali um jogo, 2, 3. Daqui a pouco começa a própria mídia, começa a badalar, a falar daquilo ali, aí que ela te chama atenção. É óbvio que chama atenção. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, começava a exigir mais, né? Não só de mim, como dos atacantes, principalmente dos atacantes. Eu sempre fui um cara que participei muito, né? Em todas as situações, dentro e fora do campo, eu sempre tive uma participação forte em relação a essas coisas. Então, eu começava a pedir na marcação, se doar, entregar, e aí... É porque inicialmente não chama atenção, mas depois aquilo é importante para você. Né? Você lembra o gol? Não, Quebrou o recorde? Não lembro. Acho que até hoje você é o 9º goleiro da história aqui no Brasil. Eu acho que é mais. Eu acho que é menos, hein? Eu vi alguma coisa de 9º. Não pode ser. Não, tá bom também. Tá bom. Imagina. Eu levei um bom tempo sendo o segundo. O primeiro acho que era o Mazzaropi. Eu não sei se ainda é o Mazzaropi. Acho que o Mazzaropi é o primeiro. Eu levei um bom tempo a ser o segundo. Entendeu? E depois... Posso ter me enganado. Eu vou ver aqui enquanto a gente... Não tem problema, não. Tá ótimo. Esses anos todos. Então, você não lembra quando sofreu o gol, né? Não lembro. Não lembro. Título brasileiro de 89. Já sem Roberto, sem Romário. E aí chegam o Bebeto e o Nelsinho. Foram dois caras importantes, né? O Nelsinho, aquela maneira dele de conduzir, né, cara? E Bebeto, extremamente importante. Fundamental para o título e dentre outros, né, cara? Nós tínhamos um excelente lateral direito, Luiz Carlos Vinck. Nós tínhamos um garoto vindo do América chamado Marco Aurélio, que ninguém conhecia, um baita de um zagueiro. Quinones, que era um zagueiro que todo mundo tinha, torcedor do Vasco tinha uma ressalva. Mazinho também. Aí, para mim, foi o maior lateral esquerdo que eu joguei junto. Mazinho. Um volante que marcava, podia os laterais subirem, que deixava com ele que ele marcava as subidas dos laterais, cara. O Marco Antônio Boiadeiro, que fazia um ida e volta, ia e voltava, uma força inacreditável. E dois garotos sensacionais, tecnicamente falando, Bismarck e o William, né? E aí tinha... Para mim... É um timaço. Aí, para mim, um atacante extremamente inteligente, que era o Bebeto. Com aquele corpo dele. Cara, chegar ao nível que o Bebeto chegou é porque era um jogador extremamente inteligente, técnico. E um garoto também feito na base, com uma estrela incrível, que todas as vezes que entrava, fazia gol, que era o Bismarck, que era o Sorato. Entrava, fazia gol. Nunca foi assim, titular absoluto, com os ataques que o Vasco tinha, né, cara? Mas era um cara, quando entrava, fazia gol direto. Primeiro jogo dele, ele vai vir aqui amanhã. Não vou antecipar, não, que ele vai falar. Pergunta para ele qual primeiro. 3-1, ele faz 2 gols no Flamengo. Entrou no lugar do Romário. Então, sempre entrou fazendo gol e fez esse gol na final. Então, e a história do Vasco mostra que os grandes times do Vasco, a grande história de título do Vasco, tinha pelo menos 2, 3 garotos feitos na base. E a gente espera que isso volte a acontecer, né, cara? Aquele time de 89 quase foi eliminado na fase anterior. Aí vocês precisaram vencer o Inter, o Corinthians e o Inter. Exatamente. E torcer contra o Palmeiras. Nós fomos para jogar lá no Beira-Rio, contra o Inter de Porto Alegre, ganhamos deles. E nem descemos para o vestiário, porque essa história, né, que ainda acontece, mas nem tanto. De ficar esperando para começar depois, essa história toda. E nosso jogo terminou, ainda continuou, ainda teve... E a gente ficou ali, perto da imprensa, ouvindo o jogo para saber do resultado final. Palmeiras, com o Corinthians, né? Sim, e aí o Palmeiras perde. Foi o gol do Cláudio Adão, não? Aí eu já não vou lembrar. Não sei também, mas desculpa se eu errei, que a memória da idade, são tempo. Mas foi isso que aconteceu realmente.